Isto está péssimo. Isto é uma prova clara de que isto não é um local para manter tartarugas. Isto não é um local onde tartarugas possam viver, porque isto é uma sujidade horrível. Isto está nojento, está muito mau. Eu acho que nunca vi um lago público tão sujo como este. Isto é realmente um ataque à saúde pública e não só à saúde pública. Isto é a falta de bem-estar animal. Isto não parece todo um lago com uma tartaruga. Isto parece que estamos no esgoto. Como é que é possível eu ter uma tartaruga em casa durante anos, cuidar dela e depois pensar, epá, olha, não tenho condições para a manter ou já estou farto dela, vou mas é libertá-la no lago do parque, lago esse que é assim, como vocês podem ver, muita sujidade, uma autêntica javardice. Eu não sei como é que as pessoas continuam a abandonar os seus animais nestes lagos públicos. Olá a todos, o meu nome é Tartalex, sou biólogo e hoje temos um vídeo muito especial e ao mesmo tempo triste, pessoal. Estamos aqui num lago público em Carcavelos, penso que se chama Quinta da Lagoa, acho que é assim o nome, e bom, este lago público está recheado, está cheio de tartarugas abandonadas, tartarugas exóticas, muitas delas invasoras hoje no nosso país, já vamos perceber o porquê, e realmente este lago é um dos lagos públicos que eu já vi em Portugal com mais tartarugas abandonadas, são mesmo centenas e centenas delas, e vamos aqui por partes, vamos primeiro perceber como é que estes animais chegaram aqui, e já agora, porque é que eu estou a fazer este vídeo? Bom, já que eu no canal tenho feito, principalmente aqui no YouTube, muitos vídeos de bem-estar animal e também sobre a manutenção de animais em cativeiro, acho que também faz sentido falar sobre uma grande problemática no mercado de animais exóticos, que é o comércio de tartarugas aquáticas, porque muitas das tartarugas aquáticas vão parar aqui, a estes lagos públicos. E porquê? Porque as pessoas se lembram de as atirar para aqui. Ou seja, o que é que acontece? Estas tartarugas que estão aqui, a maior parte delas já não são vendidas nas lojas de animais, são tartarugas norte-americanas do género Pseudemis, Trachemis e Graptemis, são espécies que eram muito vendidas, em tamanhos minúsculos, eram vendidas assim, muito pequenininhas mesmo, ok? E depois o que é que acontecia? Eram vendidas baratas, as pessoas achavam estes animais muito fofinhos e tão baratos e depois compravam os mesmos por impulso, muito rapidamente, não pesquisavam primeiro sobre os seus tamanhos, sobre os seus cuidados e depois, passado alguns anos, tinham grandes surpresas. Que surpresas eram estas? Bom, eram ter tartarugas do tamanho de um prato, tartarugas com 30, 40 centímetros e claro, muitas destas pessoas, muitos destes donos não têm condições para as manter em casa e depois lembraram-se de começar a abandonar, a libertar as suas tartarugas nos rios ou em lagos públicos nas cidades. Nos rios, o problema é que estas tartarugas vão competir por alimento e por locais de nidificação com os nossos cágados nativos, o cágado de carapaça estriada e o cágado mediterrâneo, além de também pressionarem outras espécies de animais autóctones ao predá-los, por exemplo, invertebrados autóctones, peixes, anfíbios, também podem acabar por pressionar espécies de plantas aquáticas nativas, enfim. E qual é que é o problema de abandonar tartarugas aquáticas em lagos públicos? Bom, é que estes lagos não foram feitos para albergar tartarugas. Estes lagos não têm a filtragem adequada para estes animais e nós estamos aqui a ver isso mesmo. Estamos a ver aqui um lago que está cheio de tartarugas abandonadas e com água suja. E atenção que só porque a água está verde não quer dizer que esteja suja, mas nós conseguimos ver em algumas zonas do parque que realmente há muita acumulação de sujidade. E se calhar agora vocês dizem, mas as tartarugas estão habituadas a estar em águas sujas. Não é bem. Há realmente algumas espécies que estão aqui no parque, como por exemplo a espécie do género Pseudemis, que na natureza costumam habitar e viver em pântanos. Mas a questão aqui é que nos pântanos há filtragem sim. Há, mesmo tendo águas mais paradas, há filtragem porque há plantas e as plantas filtram a água, filtram os nitratos, os nitritos, a amónia, as fezes, etc, etc. E aqui não há nada disso. Não há um filtro, não há uma bomba de água, há ali uma zona em que a água corre, mas muito devagarinho, já está muito entupido, cheio de sujidade. Portanto, este lago público, à semelhança de muitos deles, que não foram feitos para tartarugas, são caldeirões de micro-organismos patogénicos, são caldeirões de doenças, porque lá está, não há filtragem, há centenas de animais a comer, a produzir fezes, portanto é realmente uma sujidade tremenda e é aqui uma sopa, é um ataque à saúde pública e é também um ataque à transmissão de doenças para estes animais. E bom, falando da alimentação, eu tentei contactar a Câmara de Cascais para me informarem sobre a dieta, sobre se alimentam estes animais, o que é que alimentam estes animais. Não responderam, portanto, eu em relação à dieta não posso falar muito, porque não sei realmente o que é que dão, se dão ração própria para estes animais, se atiram para aqui alface, não faço ideia, não vou comentar esse tema porque não sei, mas aquilo que eu sei, aquilo que eu vejo é que as pessoas têm o hábito de atirar para aqui pão e alface. Há bocado já vimos isso a acontecer e
o pão e a alface não são alimentos para se dar a tartarugas, nem a patos, nem a outro animal. Falando primeiro do pão, o pão nutricionalmente é muito poucachinho, nutricionalmente não tem quase conteúdo nenhum interessante para estes animais e além disso o pão pode fermentar ou pode expandir no estômago, no trato digestivo destes animais e isso faz com que possa causar algumas dores intestinais, pode mesmo causar outros problemas graves a estes animais e por isso não é interessante fornecer esses alimentos a tartarugas. Falando de alface, a alface é um alimento que dá muita diarreia às tartarugas, portanto pode fazer com que os animais fiquem desidratados e não há essa necessidade, além de também nutricionalmente, mais uma vez, não ter quase nada interessante para lhes fornecer. Não incentivando as pessoas a dar comida às tartarugas dos lagos públicos, porque quem deve fazê-lo são as entidades que mandam, digamos assim, que gerem o parque, mas ainda assim o que se deve dar a tartarugas são rações próprias para tartarugas, alguns legumes mais específicos, por exemplo, cenouras, couves, também podemos dar dente de leão, espinafres, são alguns dos muitos legumes que podemos dar aos animais, às tartarugas neste caso. Já que vemos aqui muitas tartarugas ao sol, podemos aproveitar para dizer que estes animais adoram fazer basking, adoram apanhar sol, não só para se aquecer, como também para apanhar um bocado de radiação UV, que é crucial para estes bichos conseguirem absorver o cálcio da alimentação. Porquê? Bom, estes animais não conseguem sintetizar sozinhos a vitamina D3 e a vitamina D3 é a vitamina que permite que estes animais consigam metabolizar, absorver o cálcio da alimentação e por isso é que nós vemos muitas vezes tartarugas ao sol, não só porque são ectotérmicas e precisam de se aquecer, como também porque precisam da vitamina, ou melhor, precisam da radiação UVB para sintetizar a vitamina D3 e absorver o cálcio da alimentação. As tartarugas aquáticas podem viver imenso, estas tartarugas de água doce podem viver 30, 40, 50 anos, são muitos anos mesmo, portanto temos que pensar muito bem antes de as adquirir, ok? São animais que, dependendo da espécie e também do sexo, podem crescer muito. Nós estamos aqui a falar de espécies, por exemplo, espécies do género Pseudemis podem chegar a 30, 40 centímetros. Trachemis a mesma coisa. Se bem que agora estas espécies já não são vendidas nas lojas. E porquê? Bom, porque começaram a ficar muito comuns nos nossos rios, começaram a reproduzir-se muito bem e por isso foram consideradas espécies invasoras, ou seja, espécies que não pertencem aos nossos ecossistemas e que causam alguns desequilíbrios ecológicos e por isso passaram a ser proibidas de venda nas lojas e também de reprodução ilegal. Portanto, são espécies que já não são vendidas e que foram, por curiosidade, substituídas por outras espécies, por duas espécies principalmente asiáticas. As tartarugas de 3 quilhas, Moremis revesi, e as tartarugas de cauda comprida chinesa, as Moremis sinensis, que por sinal já vi estas duas espécies aqui neste lago. Ou seja, trocaram as espécies, mas os abandonos continuam a acontecer, o que é surreal. E bom, também, se algumas pessoas ainda se estiverem a questionar, mas como é que tu sabes que estes animais foram mesmo abandonados? Como é que tu sabes que eles não chegaram aqui sozinhos? Pessoal, porque as tartarugas não conseguem vir a nado desde a América do Norte, passar pelo Oceano Atlântico e chegar a Portugal e chegar aqui aos lagos públicos de Lisboa. Portanto, isso é completamente impossível, ok? E tal, mas será que não foi a Câmara que colocou aqui as tartarugas? Talvez, eu não acredito muito porque, mais uma vez digo, este lago não foi feito para tartarugas e é possível, talvez a Câmara tenha colocado algumas tartarugas iniciais, mas este montão todo de tartarugas não, porque isto é realmente um ataque à saúde pública. Nós estamos aqui a ver tartarugas abandonadas, pais de tartarugas abandonadas, netas de tartarugas abandonadas, portanto isto já estão aqui centenas e centenas de tartarugas e é realmente algo mesmo muito triste. Isto acaba por ser um dos grandes pontos negativos do comércio de animais exóticos e neste caso do comércio de tartarugas exóticas. É realmente algo muito triste porque as pessoas continuam sistematicamente a abandoná-las. Mesmo que se proíbam X espécies, voltam sempre novas espécies e se as novas espécies tiverem capacidade para hibernar ou para brumar nos nossos invernos mais rigorosos, como é o caso destas novas asiáticas, digamos assim, isto continua a acontecer o mesmo problema, que é as pessoas continuam a abandoná-las porque não querem saber. Compram as tartarugas pequeninas e depois começam a crescer ou começam a cheirar mal, e já lá vamos, e depois têm a excelente ideia, a brilhante ideia de as abandonar aqui nestes lagos, o que é algo realmente muito triste. E porquê é que eu falei das tartarugas cheirarem mal? Bom, porque eu realmente recebo algumas queixas a dizerem e tal, Tartalex, eu não percebo, minha tartaruga cheira tão mal, a água cheira tão mal. A água não cheira mal, o que acontece é que a filtragem não está adequada para a tua tartaruga. Eu tenho tartarugas há vários anos e os meus aquários nunca cheiram mal, não cheiram a nada. Portanto, tendo uma boa filtragem, fazendo boas trocas de água, o aquário das tartarugas não cheira mal. Claro que se tu tiveres um aquário onde não tens filtro nenhum, a tartaruga faz xixi e cocó, faz as suas fezes nesse aquário,
e alimenta-se nesse aquário, alimenta-se nessa água, bebe essa água, é normal que a água, passado 2, 3 dias, já chegue extremamente mal. Portanto, o que falta aí é realmente filtragem. E é aqui que as pessoas se lembram de abandonar as suas tartarugas. Esta água está muito suja, tem copos de plástico, balões, estamos ali a ver uma, por exemplo, aqui no meio desta sujidade toda. Isto é realmente algo impressionante, como é que as pessoas que têm as suas tartarugas em casa se lembram de começar a abandoná-las aqui. Olham para este sítio e dizem, uau, que lugar fixe para as meter. Claro que, provavelmente, em diferentes alturas do ano, a água não está tão suja, mas é assim, isto está péssimo. Isto é uma prova clara de que isto não é um local para manter tartarugas, isto não é um local onde tartarugas possam viver, porque isto é uma sujidade horrível. Isto está nojento, está muito mau. Eu acho que nunca vi um lago público tão sujo como este. Olhem para isto, há algumas partes do lago, que este lago é grande, não estão tão sujas, mas quer dizer, há aqui umas zonas que isto está uma verdadeira vergonha. Olhem só para isto. Estes animais podem comer plástico, podem comer pedaços de balão, de copos, enfim, uma variedade de porcarias que lhes fazem muito, muito mal. E isto é realmente um ataque à saúde pública e não só à saúde pública. Isto é a falta de bem-estar animal. Isto é realmente algo muito mau, algo péssimo que podemos observar aqui neste lago público. Por exemplo, se formos para este lado, isto aqui é uma ponte e as tartarugas conseguem passar aqui para este lado na boa. E olhem só para esta parte, pessoal. Isto aqui é uma acumulação de sujidade impressionante. Como é que isto é possível? Isto não parece todo um lago para uma tartaruga. Isto parece que estamos no esgoto. E este lago tem centenas e centenas e centenas de tartarugas que outrora eram animais de estimação e as pessoas lembraram-se de começar a abandoná-las fortemente nestes sítios muito sujos. Como é que é possível eu ter uma tartaruga em casa durante anos, cuidar dela e depois pensar, epá, olha, não tenho condições para a manter ou já estou farto dela, vou mas é libertá-la no lago do parque. Lago esse que é assim, como vocês podem ver, muita sujidade, uma autêntica javardice. Eu não sei como é que as pessoas continuam a abandonar os seus animais nestes lagos públicos. É realmente algo que eu não consigo explicar. É algo que eu não consigo explicar e eu nunca vi tanta sujidade num lago só. No meio de tanta tartaruga invasora e também de muita sujidade, muita água suja, cheia de lixo, encontrei pela primeira vez aqui uma tartaruga autóctone, um cágado nativo, um cágado mediterrâneo, que é realmente uma espécie pertence à nossa fauna, é uma espécie que existe naturalmente nos nossos rios, cada vez existe menos, cada vez é mais difícil de encontrar. E o que é que eu acho? Bom, como é que esta espécie chegou a este lago? Tendo em conta que isto é um lago muito artificial, muito provavelmente não chegou aqui naturalmente, chegou através também de um abandono. É verdade, pessoal, também há aqui o contrário, há aqui uma outra situação que é, também temos alguns casos em que algumas pessoas vão aos rios e acabam por levar tartarugas autóctones para casa e mantêm as mesmas em casa como animal de estimação, e isso é ilegal porque estamos a falar de uma espécie autóctone protegida e não é permitido retirar animais nativos da natureza para os colocar em casa como animal de estimação, a não ser, claro, que tenhas uma licença que comprove que não retiraste esse animal da natureza e que compraste o mesmo a um criador localizado. O que é que eu acho que se devia fazer com este cágado mediterrâneo que temos aqui neste lago tão sujo? Bom, este lago também não é um sítio para ele. Apesar de ser uma espécie nativa, ele não devia estar aqui, ele devia estar num rio. O que é que se deveria fazer? Bom, eu acho que alguma entidade oficial de conservação da natureza, algo do tipo, deveria vir aqui, resgatar este cágado, levar para um centro de recuperação de animais selvagens para saber se há possibilidade do animal poder regressar à natureza e ser reintroduzido num rio. Acho que seria algo muito interessante, tendo em conta que tem sido cada vez mais complicado em vários rios pelo nosso país fora encontrar cágados mediterrâneos, cágados também de carapaça estriada e cada vez mais comum encontrar tartarugas americanas invasoras nos nossos rios. Para mim, qual é que deveria ser a solução para estas tartarugas? Bom, não é uma situação fácil, nós estamos a falar de um lago que tem centenas e centenas de tartarugas aquáticas, ok? Não é qualquer instituição, não é qualquer sítio que tem capacidade para as manter, para as resgatar. Portanto, primeiramente, acho que devíamos tentar evitar que as pessoas continuem a abandonar estes bichos aqui nestes lagos. Primeiramente, algo que eu não vejo é, eu já dei a volta a este lago todo e não vejo um único cartaz a dizer cuidado, ou por favor, não alimentem as tartarugas, nem abandonem as tartarugas, ok? Acho que isso é uma informação que deveria estar em todos os cantos dos lagos, ok? Mesmo que as pessoas passem pelo cartaz e nem liguem, eu acredito que isso já vai diminuir pelo menos um bocadinho a taxa de abandono. Explicar que é crime, explicar que não é interessante para o animal abandoná-lo, porque estamos a falar de um bicho que é exótico, estamos a falar de um animal que não foi feito para viver neste lago, ou melhor, o lago não foi construído para albergar estes animais, como nós podemos ver isso a acontecer. Portanto, acho que isso era uma das coisas que se deveria fazer, é realmente colocar alguns cartazes informativos. Além disso também,
acho que também seria muito importante, tendo em conta que eu já vi aqui algumas tartarugas bebés norte-americanas, tendo em conta que essas espécies já não são vendidas nas lojas, significa que, havendo aqui tartarugas bebés norte-americanas, que as mesmas estão a reproduzir aqui no lago. E isso também não é interessante, ou seja, eu acho que outra coisa que se deveria fazer era tentar apanhar as fêmeas ou apanhar os machos e tentar esterilizar os mesmos, ou tentar fazer aqui uma rede de lagos públicos em que se colocava apenas fêmeas num lago e machos noutros lagos, se bem que algumas espécies conseguem armazenar o sêmen dos machos durante alguns meses, o que também é um bocadinho chato, mas enfim, fazer esse tipo de trabalho para evitar que a reprodução continue, portanto, tentar de alguma forma estabilizar a reprodução. E depois disso é tentar realmente, neste caso, melhorar as condições dos lagos públicos para que realmente se tornem sítios interessantes para manter estas espécies. Acho que é muito importante também haver um trabalho de sensibilização por parte das lojas de animais. Sei que há algumas lojas que fazem o seu trabalho, mas também sei que há muitas que não o fazem, e é importantíssimo uma loja de animais saber o que é que está a vender, primeiramente, saber as espécies que estão a vender e explicar ao cliente que a espécie vai viver X anos, 30, 40, 50 anos, vai chegar a 15, 20, 25, 30 centímetros, precisa de alguns equipamentos muito especializados para se manter em cativeiro, precisa de espaço para nadar, filtro, lâmpadas UVB de aquecimento, precisa de termostato, especialmente no inverno, se estivermos a falar de espécies que não brumam ou que são ainda bebezinhos. Portanto, essas informações são cruciais para evitar estas taxas de abandono, porque muitos destes abandonos são causados porque as pessoas ou compram por impulso, ou seja, desinformadas, ou então, além de serem compras por impulso, até a própria loja está a vender tartarugas miniatura, tartarugas anãs, e isso não é verdade, não existem tartarugas anãs, pessoal. O que existe é que há algumas espécies, de facto, que são mais pequenas do que outras, mas não existem espécies que ficam para sempre com 5 centímetros de comprimento. Isso não existe. Se isso existir, são alguns indivíduos que têm problemas graves de saúde, mas isso já é outra história. Portanto, é importante também, neste trabalho anti-abandono, que as lojas informem os clientes. Até porque isto até é bom para as lojas, porque se vocês continuarem a não informar corretamente os clientes que estas tartarugas ficam muito grandes e vivem muitos anos, o que vai acontecer é que cada vez mais estas espécies vão se tornar ilegais, de venda ilegal e de manutenção ilegal em cativeiro, e depois vocês já não têm tartarugas para vender. Portanto, também é importante haver aqui este papel importante das lojas de sensibilizar os clientes, e mais uma vez digo, não são todas as lojas que não informam corretamente os clientes, há lojas sim que o fazem, mas há muitas que não o fazem e é importantíssimo começarem todas a fazê-lo. E pronto, pessoal, é este o vídeo. Eu conheço no Distrito de Lisboa entre 6 ou 7 lagos deste género, lagos públicos que têm tartarugas exóticas abandonadas e que não foram feitos para manter tartarugas exóticas, e por isso as condições não são as melhores. Tenciono mostrar algumas também para mostrar aquilo que acontece às tartarugas que muitas pessoas acabam por abandonar, que é, ficam a viver numa sopa de micro-organismos patogénicos como esta, e isso não é algo positivo, e o objetivo aqui é incentivar as pessoas a deixar de abandonar os seus animais de estimação. E portanto, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até ao fim. Um abraço.